Direito, 2 pós, um mestrado e atualmente me especializando em inteligência artificial para o nosso escritório. E estamos aqui, como prometemos, para falar sobre direito bancário, sobre processo bancário, trazendo umas informações muito preciosas que vão abrir a cabeça. E durante esse período, nós abrimos para receber questões, perguntas importantes, relevantes, que tiram o sono de muitas pessoas. E para isso, eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui conosco hoje. Dr. Marcelo Adriel. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Tudo na paz? Boa noite, doutora Maria José. Boa noite a você que nos assiste. Obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema pesado, mas vamos tratar de uma forma leve Vamos falar aqui muito sobre contratos bancários, cobranças abusivas. Certo. Doutor Marcelo, fala um pouquinho do seu currículo, conta quem é o doutor Marcelo Adriel, a trajetória, a formação. Isso é muito importante para nós. Legal. Eu sou advogado, eu sou formado em Direito no ano de 2012, eu sou pós-graduado na área de Direito, na área Gestão Empresarial. Atualmente eu sou membro da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, da OAB daqui de São Paulo, e trabalhei muitos anos para bancos. Então, eu brinco com os clientes, eu falo que eu fui convertido. Antes, a gente processava as pessoas, né, dentro do direito do banco, e de alguns anos para cá, hoje nós fazemos a defesa de pessoas que estão nessa situação. Isso é muito importante porque a gente conhece as cartas do baralho. Claro. A gente sabe quais são as opções. O tabuleiro, né? O tabuleiro de xadrez. É muito interessante isso porque o nosso DNA, o meu também de bancos, né? Muitos anos de banco, e a gente acaba tendo esse DNA, tendo esse perfil, né? E a gente acabou indo por esse lado. E aí, doutor Marcelo, para vocês que não sabem, nós vamos falar de um número expressivo de 50 milhões de reais que o escritório trouxe de economia para o escritório. Nós estamos falando de 50 milhões de reais em processos de execução, de cobrança. Doutor Marcelo, qual que é o segredo? Fala um pouquinho para nós o que compõe isso. Conta para nós. Muito bom. Alguns anos atrás... Fala para nós aquilo que o banco não quer, né? Exatamente, o que o banco não quer que você saiba. Exatamente. Você que está nos assistindo. Exato, mas você vai ficar sabendo. Nós atingimos essa marca de 50 milhões de reais em economia. Há alguns anos atrás, doutora Maria José, eu atendi uma pessoa, um senhor de 60 anos, que me procurou, e ele contou que ele havia feito um empréstimo, um capital de giro, para a empresa dele. Inclusive a empresa está ativa até hoje, ela fica aqui no ABC Paulista, na área de indústria. E ele falou que depois de 2 anos pagando o contrato, ele já havia pago o principal e estava devendo o dobro. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim: doutor Marcelo, como isso é possível? E aí pesquisando, doutora Maria José, eu vi que todos os meses são milhares e milhares de ações distribuídas ao longo do nosso Brasil, de cobranças bancárias, e que essa não era só uma história dele. Essa, na verdade, é uma situação que passa com milhões de brasileiros. Para vocês terem uma ideia, são mais de 75 milhões de pessoas no Brasil que têm, neste momento, uma conta em atraso. Muito dessas pessoas são contas bancárias, inclusive. Isso é mais do que a população inteira da Itália. É impressionante, né? É mais do que a população inteira da França. É 7 vezes a população de Portugal. É um número muito expressivo. É como se você estivesse numa canoa furada em alto mar, remando contra a maré, só que cada braçada que você dá, entra mais água na canoa do que sai. Afunda. Exatamente. A questão, doutor Maria José, é que as pessoas não sabem que dentro dessa canoa tem um colete salva-vidas. Esse colete salva-vidas são os seus direitos. Sobre isso que a gente vai conversar hoje. Perfeito, doutor Marcelo. Outra coisa, você que está aí do outro lado, durante essas 2 semanas que nós estamos anunciando a live, você nos mandou perguntas e nós fizemos uma coletânea dessas perguntas, né? Claro, não vai dar para responder todas, mas
de certa forma, a gente vem já ao longo desses dias respondendo. E aí nós fizemos uma coletânea das principais perguntas, né, até em quantidade e também em relevância, né, em relevância do assunto. E um assunto muito perguntado, um tema de maior preocupação de quem está nos assistindo, diz respeito ao bem, né, ao bem imóvel, essa coisa toda. E aí, a pergunta número 1. Um bem financiado, doutor Marcelo, pode ser penhorado? A resposta, doutora, é sim. Um bem financiado pode ser penhorado. As parcelas que estão sendo pagas nesse bem financiado, isso gera um direito adquirido, essas parcelas financiadas. Então, a resposta talvez não fosse o quem perguntou, talvez queria ouvir, mas sim. Eu vou falar, até quem perguntou. Foi o seu José de Ribeirão Preto, foi o mais preocupado. Ele me mandou uma história longa, seu José. Aí está a sua resposta, tá? Essas parcelas, seu José, elas possuem um valor econômico. Então, a resposta é sim, elas podem ser penhoradas. Agora, doutora Maria José, uma coisa interessante é assim, o fato de um bem ser penhorado não significa que ele vai para leilão no dia seguinte. Exatamente. Ele não significa que ele necessariamente ele vai ser expropriado. Nós temos um caso no nosso escritório, inclusive, não vou dar muitos detalhes aqui, que ele tramita em segredo de justiça. O nosso cliente ele tem uma fazenda ali na divisa de São Paulo com o estado do Paraná. É uma fazenda de 20 milhões de metros quadrados e que ela já foi para leilão 6 vezes. E até hoje, ninguém arrematou. Então, assim, nesse caso, a fazenda está quitada, mas a lógica aqui seria a mesma. Ainda que estivesse financiado, pode ir para leilão. A questão é que, se esse bem, em algum momento, ele vier a ser arrematado no leilão, primeiro vai pagar o credor fiduciário. Então, o banco que fez o empréstimo para adquirir aquele bem, a gente está falando aqui de imóvel, mas pode ser carro também, primeiro quita este banco. Se sobrar, quita o exequente na ação de execução. E, eventualmente, se tiver saldo ainda credor, isso volta para o devedor. A grande verdade é que nunca sobra nada, porque, geralmente, a gente falando de leilão, os bens são 2 praças. A primeira praça, geralmente ali com deságio de 20%, 30%. Numa segunda praça, o bem não pode ser arrematado por um valor vil. A lei entende que valor vil é abaixo de 50% do valor de mercado. Então, já se perde aí nesse deságio. Aí, somado com custas do leiloeiro, honorários advocatícios, às vezes multa. O que acontece é que muitas das vezes a pessoa, sim, ela pode perder o bem e muito provavelmente ficar devendo ainda nessa ação. Isso ocorre bastante também. Ainda relativamente a bens, né? Tem aqui uma dúvida também que é muito recorrente de todos, né? Que estão sendo executados ou cobrados pelo banco, ou tem dívidas que possa vir a ser ajuizada, né? É o medo de perder o imóvel que reside ou aluga. Porque as pessoas sabem, por conversas, por pesquisas no Google, né, na internet, em conversas com advogados, com pessoas, mas não tem a informação da lei. Então, eu gostaria, doutor Marcelo, que o doutor falasse um pouco desse risco de perder o imóvel próprio ou alugado, que ele mora, né, onde a pessoa reside. Quais são os riscos? Perfeito, doutora Maria José. O artigo 835 do Código de Processo Civil, ele prevê uma ordem preferencial de bloqueio. Então, ainda que a gente fale de uma ação de execução, não necessariamente o credor já pode sair pedindo a penhora do imóvel. Existe uma ordem de preferência que está nesse artigo. A primeira possibilidade do credor é dinheiro em espécie, contas bancárias, aplicações financeiras. A segunda, nesta ordem, é os títulos da dívida pública. Então, entra aqui os títulos da União, dos estados. A terceira são os valores mobiliários. Então, ações em bolsa. O quarto, veículos terrestres. E o quinto, imóveis.
Então, assim, veja que existe um Tem caminho. uma ordem, tem um Isso. caminho até legal. E esse caminho, essa ordem que o doutor está colocando, esse caminho a percorrer, ele é severamente observado pelos juízes, pelos magistrados. Por quê? No processo, você não pode já entrar com o processo de execução pedindo já a penhora de um imóvel sem antes... Às vezes, doutora Maria José, o que a gente tem visto na prática é que sim, o credor tem feito esse pedido. Cabe ao executado falar que não foi respeitada essa ordem preferencial. Vamos imaginar que isso foi respeitado e chegou no momento que se pediu a penhora de um bem, e é o bem residencial da pessoa que está nos assistindo ou de quem é parte do processo. O que diz a lei? Bem, a Lei 8.009/90, em seu artigo 1º, ela fala que o imóvel residencial próprio do casal, ele não ele não responderá por qualquer tipo de dívida, seja ela qual for, civil, trabalhista, fiscal. Então a lei protege, não é que o devedor ele só pode ter um imóvel, ele pode ter 1, 2, 3, 10. A lei vai proteger que é o imóvel residencial. E tem alguma exceção, doutor? Tem exceção sim. São várias exceções, eu vou citar aqui a mais clássica, são os contratos de alienação fiduciária de bem imóvel. Quando o imóvel... Só para a gente deixar quem está lá do outro lado da telinha fazer um deparo aqui, porque às vezes a gente fala tanto no juridiquês, né, que a gente quer deixar muito claro o que seria essa alienação fiduciária e por que ele não tem essa proteção. Perfeito. A alienação fiduciária de bem imóvel, vamos traduzir aqui em termos simples, geralmente é a casa própria, aquele contrato que você fez, a Caixa é um dos maiores players do mercado, tem muitos imóveis financiados. Esse agente que fez o financiamento, você não pode chegar para ele e falar, você não... essa lei 8.009/90, ela não é oponível nesta situação. Perfeito. Esse bem, você pode sim, o executado, fazer esta defesa em relação a outros credores. Né? Só exemplificando para quem está do outro lado entender melhor. Vamos supor, o executado financiou o imóvel na Caixa Econômica e quem está executando é o Bradesco, hipoteticamente falando. Ou seja, nesse caso o bem está preservado pela lei. É um em bem relação de ao família, Bradesco, sim. Em relação ao Bradesco. Agora, se eventualmente esta pessoa, o executado, ele deixou de pagar o financiamento ou uma dívida junto à Caixa Econômica, esse bem ele não está preservado. Aí depende. Vou pegar esse exemplo aí que a doutora colocou. Se ele deixou de pagar esse contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, sim. Agora, se ele deixou de pagar outro produto... Está preservado. Está preservado. Claro. É importante essa distinção. E essa só para... Como a gente entrou no mérito dessa questão, essa alienação fiduciária, essa perda, e não precisa nem de processo hoje em dia, né, doutor? Não precisa. É direto no cartório. É direto no cartório. Aqui em São Paulo, onde a gente está fazendo essa transmissão, 3, 4 meses no máximo, se a pessoa não se defender. Claro que não é porque não é feito no judiciário que não tem regras. Claro. Existe as regras lá do tabelionato, do tabelião. Mas 3, 4 meses o banco tem feito essas consolidações em seu favor. Um ponto interessante, doutora, eu não sei se foi a dúvida aí do nosso, quem está nos acompanhando, do imóvel que ele é o único imóvel do devedor, mas ele não mora. Está alugado. Ele Exatamente. está alugado. O que diz a lei? Não existe uma lei que trata desse assunto. Esse assunto foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é a súmula 486. Ela fala o seguinte, que o imóvel alugado pelo devedor, cujo proveito econômico é para o seu sustento e o da sua família, ele também é empenhorável. Por exemplo, nós tivemos um caso recente no escritório, o nosso cliente, ele tinha um imóvel num bairro de São Paulo e morava no litoral. Esse dinheiro do imóvel dele de São Paulo pagava o outro aluguel no litoral que ficava perto do trabalho. Então, mesmo ele não morando neste imóvel, nós conseguimos a empenhorabilidade, com base na Lei 8.009/90, por ser um bem de família e por aquele trazer o sustento da sua família, ou conseguir se manter. Nós estamos falando dessas hipóteses, né? Mas tudo isso tem que ser severamente comprovado. Tem uma outra exceção também, doutor, eu lembrei, isso também não está na lei, tá?
Isso é uma construção jurisprudencial, tem muitos tribunais, aqui em São Paulo está sendo recorrente, e pelo Brasil também, quando o imóvel ele tem um alto valor. Então, eu me lembro de um caso emblemático em que se tratava de uma dívida de 500 mil, foi esse o número real, e o devedor, o executado, ele residia num apartamento de 5 milhões. Qual que foi o entendimento do tribunal? E tem sido dos tribunais pelo Brasil. Mesmo que o devedor venha a perder, era um bem de família, mesmo que ele venha a perder esse bem nessa ação, como o valor é tão alto, ainda que fosse numa segunda praça, com 50% de desconto, de deságio, ele pagando os 500 mil, lhe sobraria ainda 2 milhões, que ele poderia comprar uma moradia digna. E então, continuar tendo bem de família e protegendo a família. Exato. Então, assim, são situações, isso não está na lei, mas são situações que têm ocorrido, pode estar acontecendo. É claro que é preciso fazer uma defesa, né? Os bancos sempre vão pedir a penhora, ele não sabe, às vezes até sabem. Existe um sistema chamado Arispe, para fazer pesquisa de bens imóveis, não precisa nem de ordem judicial. Você coloca o CPF da pessoa, ele faz uma pesquisa numa base nacional. Então, às vezes o banco até sabe que é um bem de família, mas ele vai querer te empurrar, encaixotar ali para fazer um acordo nas condições que sejam favoráveis, não para você, mas para o banco. Claro. E aí nós vamos chegar lá nesse tema que o doutor acabou de falar, que o banco sabe que é um bem de família, mas mesmo assim o faz. Por quê? Pegando um gancho nisso que o doutor falou, tem uma pergunta aqui também que foi muito citada e eu vou responder para a Marlene de Suzano, que está nessa situação, eu conversei com ela, e que é o quê? A pergunta dela e de muitos, claro, eu não com as mesmas palavras, mas é o mesmo tempo. É um assunto recorrente. É um assunto recorrente. Ou seja, foi citado, e no caso dela, ela pensou em abandonar o processo. Aí ela me perguntou, quais são os riscos? Bem, quando você é citado, o processo, né, ele tem um andar. Ele tem umas etapas previstas no Código de Processo Civil. Então, o processo é ajuizado, a partir daí vem o quê? A citação. O executado, ele precisa tomar conhecimento de que ele está sendo processado, por quê? O devido processo legal para fazer a defesa. Ou seja, ele vai receber essa citação, seja pelo correio ou pelo oficial de justiça, e a partir do momento que ele toma ciência do processo, ele abre-se o prazo para a defesa. Abrindo-se o prazo para a defesa, aí entra todos os aspectos que o Dr. Marcelo colocou, que é verificação da formalização da dívida, se a dívida está devidamente formalizada, se os quesitos para uma execução foram apresentados, um contrato assinado, se não existe nenhuma nulidade nessa formalidade, ou seja, a partir daí esses aspectos começam a ser analisados e a defesa ocorre. Se a pessoa abandona o processo, não responde à citação no prazo legal, isso que o Dr. Marcelo colocou vira uma realidade, ou seja, o executado se torna a revelia, né? O processo vai à revelia, ele se torna um revel. E aí, por exemplo, não vai haver a defesa do bem de família. Se o bem de família não é defendido no processo, não é apresentado a defesa no processo, o caminhar do processo vai levar esse bem ao leilão. A penhora e, consequentemente, ao leilão. Daí a importância da defesa, da citação, de receber essa citação e encarar com coragem. Não se recebeu? Vai para a defesa, procura alguém especialista no assunto e vai para a defesa. Porque existem vários assuntos, né, vários aspectos, doutor Marcelo, que podem levar à nulidade de um processo, podem levar à nulidade, como o doutor estava colocando, com resolução de mérito, sem resolução de mérito, ou seja,
a defesa é estratégica. Sobre isso, doutora, é muito interessante a gente passar para quem nos assiste. O processo são vias. Existe a via da execução, a via da ação de cobrança, a via da busca e apreensão, da reintegração de posse. O credor, ele não pode escolher fechar o olho e, não, eu quero nessa aqui porque é mais fácil para mim. Claro. Isso vai depender dos documentos que ele tem. Vou dar um exemplo para ficar bem fácil aqui de compreensão. Vocês imaginem um acidente de trânsito, onde vamos nomear aqui uma pessoa, o João. O João está lá com o carro e uma outra pessoa avança o sinal vermelho e bate no carro dele. Aí os dois saem do carro e falam, poxa, você bateu no meu carro. Como é que você vai pagar esse prejuízo? Aí vamos imaginar que foi o Lucas que avançou o sinal vermelho e fala, não, veja, vai no mecânico, me mostra um laudo que eu vou te pagar. Aí o João vai lá no mecânico e fala, Lucas, ficou 15 mil, como que você vai me pagar? Aí ele fala assim, olha, eu te pago em 5 parcelas de 5 mil. Aliás, em 3 parcelas de 5 mil. E essa pessoa, de repente, não paga. Como que o João vai se socorrer do judiciário? Ele não pode sair executando, ele não tem um título. Ele precisa primeiro entrar com uma ação de conhecimento, explicar lá para o juiz a história. Olha, no dia tal horário, eu estava lá na Avenida da Saudade, quando o Lucas avançou um sinal vermelho e bateu no meu carro. Isso gera uma ação, um processo de conhecimento que tem que ser levado em consideração os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, onde o Lucas, ele vai poder se defender. De repente, ele pode falar, não, mas espera aí, quem avançou o sinal vermelho foi o João. Exatamente. Isso, doutora, isso tem tudo a ver com a questão bancária. Nesse exemplo, imagina que no dia desse acidente, o João tomou a precaução de fazer um boletim de ocorrência e falou, ô Lucas, deu esses 15 mil, você vai me pagar em 3 vezes? Tudo bem, eu aceito. Eu estou fazendo aqui uma nota promissória, assina essa nota promissória, uma confissão de dívida. Nesta situação, veja só, se o Lucas não pagar, o João não precisa contar a historinha para o juiz, que no dia tal ele estava na Avenida da Saudade, não. É simplesmente falar, o Lucas me deve, está aqui, ele tem que me pagar. Não importa nem a origem da dívida, porque ele já assinou ele confessou, assinou uma duplicata, assinou uma nota promissória, não importa. É a partir dali que vai se contar a execução. Exato. A história já ficou para trás. Isso tem tudo a ver com a questão bancária, porque no direito bancário, tem certos contratos que sim são títulos executivos, por exemplo, a cédula de crédito bancário é um título executivo, mas outros contratos não. Você quer um exemplo? Dívida de cartão de crédito. O cartão de crédito vencido, o banco não pode sair executando. Existe um processo de conhecimento. Ele tem que explicar, excelência, foi disponibilizado um cartão de crédito da bandeira tal, esse cartão não foi pago. Como que a gente chegou nesses 50 milhões que nós batemos em economia para os nossos clientes? Muitas das vezes, a gente sabe que os bancos investem bilhões, e isso é bom que seja assim, em segurança, em tecnologia, em sistemas, mas às vezes na hora de distribuir a ação, a gente sabe, é uma pessoa que está fazendo, são centenas de milhares de processos, às vezes se a pessoa erra essa via, eu falo banco, mas pode ser um credor em geral, pode ser uma pessoa processando a outra. Se ela erra essa via, é um problema, porque o processo ele pode ser extinto, aí entra nessa questão da resolução, sem ou com resolução de mérito. A dívida simplesmente ele pode perder o direito de cobrar. Se ele errar a via e o juiz entender que ali gera uma sentença com resolução de mérito, nós tivemos um caso recente de uma ação, um caso real do nosso escritório, é uma dívida de quase R$1 milhão, que o banco, de forma precipitada, entrou executando os bens do cliente e não deveria. Não escolheu a via, o caminho correto. E aí, no decorrer do processo, o banco acabou se enrolando, porque ele não conseguiu comprovar a origem dessa dívida, a planilha de débito, a evolução da dívida, quais foram as taxas. Doutor, e tem um aspecto muito importante também, que além da via correta, muitas vezes existe algum detalhe na formalização do contrato que também leva à nulidade. Claro. Às vezes a falta de uma assinatura. Nós tivemos um caso recente também de uma comprovação de uma fraude numa assinatura, né? Que nós comprovamos, foi comprovado. Foi feita uma perícia grafotécnica. Exatamente, que não foi a pessoa que assinou. A questão é assim, se o consumidor não se defende... Aí que está a importância de receber a citação, receber e procurar alguém especializado, vai dar o conhecimento de tudo isso. Perfeito. Tem um outro exemplo, doutora Maria José.
Por mais assim incrível que pareça, às vezes os bancos não respeitam, bancos e credores em geral, existe um instituto chamado prescrição. Sim. O que o Código Civil fala? Em linhas gerais, uma dívida prescreve, ou o direito de buscar, de pleitear algo em juízo, em linhas gerais, tá? Em 10 anos. Em alguns casos vai de 1 a 5. No direito bancário, geralmente são de 3 a 5 anos que os bancos têm para cobrar. 3 anos para uma ação, para uma execução direta e 5 anos para uma ação de cobrança. Ora, nós tivemos um caso que o banco foi cobrar quase 12 anos depois. E essa ação, se o cliente recebe e se precipita e sai fazendo um acordo, assina uma confissão de dívida, acabou a defesa. Renova, tem a novação da dívida. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, quando o demandado numa ação ele recebe a carta de citação, assusta, porque vem lá, se for uma ação de execução, pague em 3 dias. Exatamente. Mas veja só, se ele não terrorismo. conseguia pagar as parcelas, é terrorismo. Tá na lei, né? Tá na lei. Exato. Se ele não consegue pagar as parcelas, como que ele vai conseguir pagar uma dívida que venceu antecipadamente a dívida toda em 3 dias? Exatamente. Bom, vamos agora ter uma outra coisa aqui, um outro tema muito recorrente e veio por parte de empresários, né? Nós estamos falando muito de pessoas que estão sendo executadas, nós estamos falando de CPF, né, que é executado. E chegou a vez dos CNPJ, doutor. Vamos falar dos CNPJ que estão sendo processados. Por quê? Muitas pessoas mandaram essa dúvida para nós, falando de chega a ser uma frase, tá? Despersonificação da personalidade jurídica. O que é isso que aterroriza os empresários, deixam todo mundo de cabelo em pé? Fala um pouquinho para nós. Legal. Isso é algo que eu digo que infelizmente acabou se tornando banalizado no nosso direito. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Quando você firma um contrato com o banco, geralmente empresas, se o sócio ele assinou como avalista, ele é tão obrigado quanto a empresa. Claro. O credor ele pode cobrar tanto da empresa quanto do sócio. Mas em muitos dos casos, a empresa ela tem a personalidade jurídica dela própria, é uma ficção. Existe a pessoa física do sócio e o CNPJ, que é uma ficção jurídica, personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É um determinado contrato assinado somente pela empresa, enquanto CNPJ, o banco querer atingir o patrimônio do sócio. Exatamente. E não só do sócio, doutora, a coisa é tão, ao meu ver, é tão absurda que a gente tem visto casos, processos tramitando, onde os credores, eu diria de maneira intransigente, arbitrária, incluem, às vezes, filho do sócio, a pessoa física do sócio, né? Incluem outras empresas do sócio, que não tem nada a ver, a gente não está nem falando de grupo econômico. Assim, a gente entende que isso seria um desrespeito. Existe uma lei de 2019, que é a Lei da Liberdade Econômica. O que diz essa lei? Lá no artigo 50, ela reforça que a mera existência de um grupo econômico ou de uma familiaridade na gestão centralizada, isso por si só não gera a responsabilização do dono da empresa. Veja só, o empresário que está lá lutando todos os dias, montou um CNPJ, tem contabilidade regular, paga seus impostos, tem o capital integralizado e num belo dia ele é surpreendido com uma conta dele, pessoa física, bloqueada. Né? Então isso é preciso, isso tem que ser combatido no decorrer do processo, porque senão acaba atingindo pessoas, às vezes toda a família. Nós temos um caso assim que eu diria absurdo, é um caso real isso que eu estou contando, tá, gente? Aqui em São Paulo nós temos um bairro muito conhecido pelo comércio popular, que é o Brás. E o nosso cliente tinha uma loja lá na rua X do Brás, e tinha uma dívida com o banco, a gente tá lá brigando no processo, tentando equalizar. Essa pessoa, por necessidade operacional, ela mudou a sede da empresa para o interior de São Paulo. E nesse ponto lá no Brás, uma nova empresa se estabeleceu lá, que o nosso cliente não conhece, não tem absolutamente nada a ver. O único elo de ligação entre um e outro é que ambos trabalham com vendas de roupas, porque isso é comum no bairro do Brás. Sim. Aqui em São Paulo, quem é daqui conhece. E por incrível que pareça, o credor achou que era uma armação e olha que coisa estarrecedora. Envolveu outra empresa.
Isso foi aceito pelo judiciário. Então, assim, esse tipo de coisa a gente tem que estar muito atento para apresentar defesas sólidas, porque senão entra no meio do processo pessoas que simplesmente não têm nada a ver. Às vezes os sócios, a família do sócio. Nós tivemos, doutora Maria José, eu diria uma vitória da advocacia e uma vitória para o consumidor. Eu vou trazer para vocês um caso recentíssimo. É um julgado, eu tô com ele aqui na íntegra. É recentíssimo, agora do final do mês de abril, pela 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. É bem recente mesmo. O que diz? O que esse julgado foi apertado? Foi 3-2 a votação, mas o que ele nos passou? Olha só que interessante, doutora. A desconsideração da personalidade jurídica, esse foi o entendimento. E a gente espera que a partir de agora isso se torne, seja difundido entre os tribunais e seja esse o entendimento. Que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Não deve atingir os filhos dos sócios. Ela é cabível apenas contra sócios administradores em situações específicas e sócios ocultos. Agora, olha que interessante, isso está nessa decisão. Terceiros, como filhos ou outros familiares, olha só, ainda que beneficiados por doações suspeitas, não podem ser incluídas nesses processos. Então, às vezes, no decorrer do processo, o empresário passou um determinado bem para um filho. Eu não vou entrar aqui na questão se foi para blindagem patrimonial ou qual foi a intenção, se foi uma doação, seja qual for, não importa a intenção. Vai discutir através de um outro processo, de um outro caminho, Isso. Mas não vai ser dessa forma. É que antes era feito assim quase que de forma automática. Essa desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, ele é muito curto, Sim. A defesa é limitada. Hoje, o credor que se sentir lesado, porque a gente também não pode achar que tudo é normal. A gente sabe que existe o direito de quem cobra, mas existe também o direito de quem se defende. Claro. O credor que se sentir lesado em relação a isso, ele vai ter que buscar uma ação própria. É uma ação com rito próprio que essas pessoas vão poder se defender. Então, assim, e existe também, doutora Maria José, não sei se foi a pergunta da pessoa, né, que fez essa pergunta, não sei se foi essa a intenção dela, existe também a desconsideração da personalidade jurídica às avessas. O que é isso? É o inverso. É o inverso. Às vezes o dono, o empresário, tomou um crédito com o banco, por qualquer motivo não conseguiu pagar, às vezes problema de caixa, enfim, ninguém fica devendo porque quer, são situações. E aí o banco processa essa pessoa e descobre que ele é empresário e que ele tem outras empresas. E simplesmente, através desse incidente, começa a atingir. Aí um belo dia o empresário está lá com a conta da empresa bloqueada que não assinou nada. Esse é um outro tema que eu já vou abordar agora. Pode concluir, doutor. Desculpa, é que eu fico tão empolgada quando eu vejo... Não, para a gente exemplificar e ficar bem claro essa situação da desconsideração, quem está antenado aí nas notícias, recentemente nós tivemos um caso emblemático, não foi nem um caso brasileiro, mas um caso de repercussão mundial. Aqui no Brasil, a disputa do Elon Musk com o STF. Sim. O que aconteceu ali? Tinha uma das empresas dele que teve um bloqueio. E para saldar essa dívida, qual que foi o entendimento do STF? Exatamente essa da desconsideração. Eles pegaram outra empresa em que a única ligação é que é o mesmo CEO, que é o Elon Musk, e congelaram os bens da outra empresa. Então, assim, ao nosso ver, essa é muito perigoso. Isso tira a segurança jurídica. Como que o empresário vai montar uma empresa e vai trabalhar se situações como essa não são combatidas no judiciário? Ou pior, se é chancelado pelo nosso judiciário. É complexo. Bom, só para a gente ter esse entendimento, é um CNPJ sendo processado e se quer chegar ao CPF. E também acontece quando, através de um CPF que está sendo processado, se descobre que essa pessoa física tem uma empresa e se tenta chegar até a empresa. É uma via de duas mãos. O doutor tocou num assunto agora que é a minha próxima questão aqui, até que eu vou abordar, a respeito de contas bloqueadas, né? Nós temos aqui uma senhora que mandou para nós. Eu escolhi uma pessoa para falar, porque senão não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas essa pessoa aqui, essa aqui é a senhora Divanir. Ela teve a conta poupança bloqueada.
Ela ficou indignada, perguntou para mim o que eu faço, se pode, se é legal. Bom, aí o que acontece? Existe proteção na lei para contas bloqueadas, né? Para a pessoa física, existe a proteção legal de até 40 salários mínimos que podem ser desbloqueados, desde que devidamente comprovado, né, o valor bonitinho. E voltando lá atrás na citação, se está acontecendo a defesa no processo. Porque se o valor é bloqueado e ninguém defende, ninguém sabe se aquele valor é abaixo, não importa, o valor vai ficar bloqueado e o credor vai fazer o levantamento. Nessas situações, o executado ele é intimado se ele tem advogado através da imprensa oficial, ou se ele não tem advogado, ele recebe uma carta da justiça, física, por correio mesmo. Exatamente. Ele tem 5 dias para falar qual a origem desse recurso e se está dentro dessa empenhorabilidade aí desses 40 salários mínimos. Mas cabe a ele se defender. Exato, mas aí ele tem que se defender. Não pode ignorar, senão vai ficar lá. E aí o credor vai fazer uso disso e vai fazer o levantamento. Não importa se é o valor X, se é maior, não importa. O que foi bloqueado, ele vai fazer o levantamento, né? E para a pessoa jurídica, isso também é possível. Desde que, né, doutor Marcelo, comprovado que esse valor, por exemplo, foi bloqueado um valor de uma conta corrente de uma empresa, e essa empresa comprovar que aquele dinheiro, aquele valor bloqueado, iria saldar uma folha de pagamento e que o fato de bloquear esse dinheiro vai afetar N famílias. Nós tivemos um caso assim, Exato. Viu, doutora? Você me fez lembrar, acho que alguns anos atrás, uma cliente nossa, do nosso escritório, tem uma empresa com 40 funcionários e simplesmente no dia de fazer a folha, ela se deparou com a conta bloqueada. A gente não pode esquecer que o banco está no direito legítimo de cobrança, mas às vezes isso esbarra em outros direitos. Por exemplo, a gente está falando de 40 funcionários, são 40 famílias que dependem disso. Sim. Nós precisamos apresentar um recurso urgente, um recurso chamado agravo de instrumento, foi para o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo e, é claro, é o que você falou, estar documentado. Tem folha de pagamento? Tá aqui a folha, exato, são esses funcionários. Devidamente comprovado. Isso. Qual que foi o resultado? O tribunal mandou parar na hora a ordem de bloqueio. Porque senão 40 famílias estariam impactadas. Então, mas a questão é conseguir comprovar isso em juízo. Tem outro aspecto que veio junto com a conta bloqueada, que é um termo que algumas pessoas me perguntaram, alguns conhecem o termo, outros perguntaram o que é, o que significa a teimosinha. Muitas pessoas não sabem o que é uma teimosinha. Então, a teimosinha é um bloqueio na conta corrente. E aí, antes até de falar do bloqueio da teimosinha, eu queria falar o seguinte: quando vem a determinação para bloquear uma conta, um valor, o que é feito é o bloqueio do CPF ou CNPJ. Não se bloqueia a conta corrente, por exemplo, somente da onde a pessoa tem a conta. Por exemplo, é o banco X que está processando e pediu o bloqueio. Não vai ser somente na conta corrente daquele banco, e sim em todo o CPF, em todas as instituições aonde aquele CPF tem conta. Posso complementar, doutora? Por favor. O sistema que faz essa chamada teimosinha, ele já está tão avançado que ele pega até ações em bolsa. É verdade. Veja só, então, são conta corrente, poupança, aplicações em bolsa. Então, assim, todos os bancos que estão ligados, vinculados ao Banco Central, inclusive os valores imobiliários, a gente está falando de bolsa, estão sujeitos. Uma outra questão interessante também sobre isso é, inclusive, conta conjunta. Então, às vezes, existe a situação da pessoa estar sendo demandada, ela é casada ou tem uma conta conjunta com o namorado, com a namorada, essa conta pode ser objeto de bloqueio. Inclusive, atingir o bem e os direitos do outro, né? E aí entra aspectos também, no caso de casamento, né? Do regime, se é a comunhão parcial, fica uma pauta para uma outra live, mas isso é extremamente importante. É um assunto, anota aí, doutora, para o nosso próximo, é uma dúvida muito recorrente. É como que funciona aí o regime de bens nessas ações de cobrança e execuções. Aí, complementando ainda a respeito da teimosinha, o que acontece? Quando tem o bloqueio,
Às vezes, fica um período de até 30 dias da conta bloqueada, mas nem sempre tem a continuidade. Às vezes bloqueia um dia, passa 1, 2 sem bloquear, aí bloqueia novamente. Por isso que a gente chama de teimosinha. Ela vai alternando os dias. Né? Ela é intermitente. E também tem um outro aspecto muito importante, que veio a pergunta aqui, de quanto em quanto tempo a minha conta pode ser bloqueada. Bom, esse período no mínimo 6 meses. Se teve a conta bloqueada, não está na lei isso. Isso é uma prática, é o bom senso. Por quê? Se bloqueou, restringiu algum valor ou não, daqui 6 meses o credor pode pedir novamente. No mínimo, né, doutora? A gente já teve casos no escritório de o banco, o credor, pedir esse bloqueio, essa teimosinha, depois de 1 ano e o juiz indeferir. Sim. Então, assim, é no mínimo de 6 meses a um ano para um novo pedido. Perfeito. Geralmente, esse sistema, o Sisbajude, essa teimosinha, ela perdura durante 30 dias. Se você que está passando por isso, pode contar, isso é sistêmico. O 31º dia, sua conta está liberada. A questão é que o que você receber nesse período vai ficar bloqueado. Vai ficar bloqueado. E aí é só com ordem judicial. Se você apresenta uma defesa, a gente chama essa defesa de impugnação, é conta salário, é um valor impenhorável, está dentro dos 40 salários mínimos. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca tudo que pode ser considerado impenhorável. Vai ficar subjúdice. O banco também não levanta. A gente teve situações no escritório desse valor ficar subjúdice, às vezes por quase 2 anos, porque os bancos também ficam recorrendo para tentar receber aquilo que é dele, tentar uma negociação mais favorável. O que nós estamos colocando o banco também não está errado, ele está exercendo o seu direito, e aqui do lado de cá, exercendo o direito da defesa. De defesa. Então, o que se procura é o melhor caminho para a defesa e o melhor caminho para uma negociação. Justa. E por falar em negociação... Doutora, você me permite só um último assunto sobre essa questão da teimosinha? E no caso de empresas que têm filiais, é importante passar isso. Bem lembrado, geralmente, doutor. Quando é comum acontecer uma empresa ter filiais e essas filiais têm o CNPJ próprio. Então, ela pode, por exemplo, uma filial fazer um contrato de empréstimo com o banco e que não seja a matriz. Cuidado. Você que está nos assistindo, que tem empresas e tem filiais, você é empresário, cuidado, por quê? Essa teimosinha é um sistema. Geralmente, o credor, o mais diligente, o que ele faz? Ele, na hora de pedir o bloqueio, ele pede pela raiz do CNPJ. O que é a raiz do CNPJ? São os 8 primeiros dígitos. Os 8, ainda que você tenha uma ou diversas filiais, os 8 primeiros dígitos são iguais. O que muda são os dígitos finais. Perfeito. E aí, quando você pede o bloqueio pela raiz do CNPJ, independentemente do contrato ter sido firmado pela matriz da empresa, ele vai bloquear as contas da matriz e das filiais. Perfeito. Bom, chegamos... O assunto... Olha, tem perguntas aqui que infelizmente vai ficar para a próxima, porque são muitas perguntas, são muitos assuntos dentro da execução, da cobrança. Perícia, valorização do imóvel, inúmeros. Agora, nós temos... a gente estamos chegando no final, mas a gente tem um assunto aqui muito importante para tratar, que eu acho que fecha todo esse assunto. Então, nós começamos lá com o processo, fomos para a citação, falamos de penhorabilidade de imóvel, bem de família, falamos da desconsideração da personalidade jurídica, falamos da teimosinha, de bloqueios. Agora nós chegamos num assunto que é muito importante, mas extremamente importante. E o que eu falo esse assunto não pode ser tratado com o coração, tem que ser tratado racionalmente, sempre, de preferência com o apoio de um advogado. Que é o quê? Eu sintetizei essas dúvidas em uma frase que eu vou passar para o doutor Marcelo, porque diz muito, voltamos lá para os 50 milhões, que diz respeito ao quê? Quando se deve fazer um acordo e quais cuidados as pessoas devem tomar ao realizar esse acordo? Perfeito. Bom, doutor, temos 5 minutos para... Vamos tentar... 7 minutos para falar desse esse assunto dá uma live. Dá uma live. Vamos tentar sintetizar o assunto. Legal, vamos lá. Se eu me estender muito aqui, por favor, Pode deixar.
Primeiramente, assim, você que está nos assistindo, nunca assine nada de imediato. Receber uma carta de citação é duro, porque lá vem pague em 3 dias, né, se for uma ação de execução. Mas mantenha calma. A própria lei prevê formas de parcelamento. Por exemplo, lá no artigo 916 do Código de Processo Civil, a própria lei é um parcelamento ainda meio capenga, não é aquele parcelamento, mas a própria lei prevê e o credor ele é obrigado a aceitar. É um parcelamento lá dando, se eu salvo engano, 30% depositando do valor devido, mais os horários, e parcelar o restante em 6 vezes. Bom, se ele já não conseguia pagar a parcela, que às vezes é de 48 vezes, 60, como que vai pagar em 6 vezes? E dando 30%. Exatamente. Então, assim, busque a ajuda de um profissional habilitado. Quando a gente fala de advogado, a gente às vezes acha que o advogado, de fato, ele faz tudo. A OAB não veda, o advogado ele é civil, ele é criminal. De fato, ele está certificado, vamos colocar assim, a atuar em qualquer área. Mas, por exemplo, se você está com um problema médico, você está com um problema que diz respeito a algum osso, você não vai buscar um cardiologista. Um dermatologista? Você vai no ortopedista, né? Você está com um problema no coração, você vai no cardiologista. Dentro do âmbito jurídico, é importante buscar o profissional habilitado, porque isso é do dia a dia dele. Ele vai tratar o assunto com naturalidade. Voltando à pergunta, qual o melhor momento de fechar um acordo? São vários fatores que precisam ser levados em consideração. Eu diria que o principal, falando do banco, principalmente do bancário, é o tempo de dívida. Mas não é só esse. Essa operação... É um contexto, É um né, contexto. doutor? Essa operação que ficou em aberto, ela tem garantia? Existe algum imóvel atrelado, algum carro, algum bem? Como que está o endividamento da pessoa que está sendo demandada no mercado? Ela tem problemas com outros bancos? Trabalhista, fiscal. Isso é importante porque parece até uma dicotomia, um contrassenso, mas quando a gente fala de dívidas bancárias, se o empresário tem problemas fiscais e trabalhistas, veja só o que eu vou dizer aqui, me entenda bem. Para fins de negociação com o banco, isso é interessante. Por quê? O banco sabe que o crédito trabalhista, pela natureza alimentar, e o crédito tributário, em decorrência legal, eles têm prioridade. Então, ele está acompanhando, está lá o processo tramitando. O executado ele pode ter bens. O banco pode deixar a negociação menos flexível. Só que o advogado especializado ele vai chegar para o banco e falar assim, olha, existe o processo, ok, vocês localizaram esse bem, só que vocês localizaram aqui essa ação trabalhista, esse processo tributário, eles têm privilégio no recebimento desse crédito. Então, assim, são situações que quem é do dia a dia conhece e precisa levar isso em consideração. Um outro ponto importante é em que momento que está o processo. Veja só, se o banco acabou de entrar com uma ação, dificilmente ele vai fazer um acordo de cara que seja bom para o executado. Ele vai tentar primeiro exaurir. E tem um outro aspecto importante também, porque se o credor, o devedor, o executado, já procura o banco para fazer um acordo, o banco, o credor entende que tem alguma necessidade, alguma urgência aí. Exato. E outra... Assim, e aí não vai ter tanta concessão. Com certeza. Não, e assim, é uma coisa até lógico. Eu desço aqui na agência aqui do banco X, falo, banco, você me empresta 100 mil? O banco, empresto. Aí daqui 2 meses eu falo, olha, eu posso, sempre aqueles 100 mil que você me emprestou, eu posso pagar 10. O banco não é assim que funciona. Não. Agora, o processo caminhou, não encontrou bens, tentou bloquear, a pessoa não tem uma caneta BIC, né? Não tem nada. Às vezes a empresa quebrou. Poxa, às vezes uma proposta fechou, a proposta de acordo passa a ser interessante. E uma outra coisa, doutora Maria José, é muito importante as pessoas conhecerem, existe uma instrução normativa do Banco Central, isso está aberto, pode dar um Google e pesquisar. Cada operação bancária, ela tem um rating atrelado. Ela começa lá com o rating A, isso a gente chama de tombagem de PDD, essa passagem. Que é provisão de devedores duvidosos. Perfeito, provisão para devedores duvidosos. O que é isso? A operação que está lá com o rating A, o banco tem alta expectativa de receber. Enquanto essa dívida nova, há uma expectativa muito grande. A partir do momento que essa dívida vai envelhecendo, passou lá rating A, B, C, chegou no H, 180 dias. E lógico, a gente não está falando isso incentivando ninguém a não cumprir contratos.
É importante deixar isso claro. Os contratos foram feitos para serem cumpridos. Agora, essa é uma realidade, isso está uma normativa do Banco Central. Funciona dessa forma. E aí começa a ficar bom para fazer boas negociações. Perfeito. Bom, eu acho que nós levamos, né, o assunto pensamos os temas mais recorrentes, as dúvidas mais constantes. Nós poderíamos ficar Doutora, aqui... eu acho que ainda a gente tem alguns minutinhos. Eu queria passar um outro ponto, dentro dos aspectos jurídicos, como que nós conseguimos economizar esses 50 milhões de reais? Veja só, tem um ponto muito importante, a gente não falou, o que é juros abusivos? Tem muita gente que fala, meu contrato está com juros abusivos. Sim. Vamos falar rapidamente sobre isso? O que é o juros abusivo? 2 minutos, doutor. 2 minutos. A lei não fala, não tem uma vedação legal, um limite de juros para o banco cobrar. Exceto alguns produtos. Por exemplo, de 2 anos para cá, foi para a pessoa física, o cheque especial foi tabelado, limitado em 9%, até 9%. Mas determinados produtos, não tem uma lei que fala quanto de juros pode ser cobrado. Quem que define isso? É o mercado. Como que o mercado define isso? Todo mês o Banco Central divulga uma tabela com a taxa média de juros praticada pelos bancos. O que é considerado, o que é o chamado juros abusivo? É aquele contrato que tem 1,5 vezes acima da taxa média divulgado pelo Banco Central. Então, por exemplo, a pessoa fez lá um financiamento, um capital de giro para a empresa, lá em julho de 2023. Para saber se existe alguma abusividade em relação a juros, eu preciso voltar lá na tabela divulgada pelo Banco Central em julho de 2023 para o produto capital de giro e fazer o que a gente chama de cotejo, a comparação. Claro. Olha, o que aquela instituição cobrou no seu contrato está 1,5 vezes acima dessa média, aí a gente fala em abusividade. A questão é que o sarrafo é tão alto, né? Parece que é até um combinado entre os bancos, que realmente os juros bancários são muito altos. É verdade. Bom, como eu estava dizendo, é porque vão aparecendo os assuntos e isso para nós aqui é uma paixão, né? A gente trata disso, eu diria que umas 13 horas. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia, dia, à noite, às vezes à noite nós estamos conversando, né, doutor Marcelo? Porque, olha isso aqui, o cliente liga, pode falar? Podemos. Porque nós entendemos a dor do angústia, cliente, né, doutora? A dor de quem está do lado de lá e passando por isso. E, às vezes, um esclarecimento, uma orientação muda o ponteiro do relógio, né? Eu queria colocar o seguinte para vocês, que se você está passando por um processo de dívida que está em andamento, ou se tem uma dívida que não foi ajuizada, não espere, procure orientação, procure entender, procure ver quais são as suas alternativas, quais são as possibilidades. Eu falo que a dívida bancária, o processo bancário é um Y. Sempre falo isso para o Dr. Marcelo e falo para o nosso cliente também. É um Y porque ele tem o lado processual, é o lado que está no Poder Judiciário, é o lado onde acontecem as batalhas, as defesas jurídicas, é aonde são interpostos os recursos, são analisadas as petições, os prazos. Isso ocorre lá no Poder Judiciário. Mas tem o outro lado que eu diria que é tão ou mais importante que o Poder Judiciário, que são as tratativas com o banco. São as negociações que ocorrem em paralelo, porque as negociações elas não acontecem numa audiência lá com o juiz, não é lá. As negociações acontecem fora do processo, acontecem diretamente com o banco. E aí o que é negociado com o banco é levado até o processo e lá se comunica. Uma homologação judicial, né? Isso, excelência, foi feito este acordo, as partes entraram neste acordo, nesse valor, e estamos comunicando o processo de que teve um acordo. O processo é suspenso até o pagamento integral do acordo. Então, esse Y é extremamente importante. Do lado de cá, advogados, é o que o doutor estava colocando, são os especialistas que
Do lado de cá, todos têm a capacidade de conduzir um processo, porque está no Código de Processo Civil, é o processo legal. Agora, do lado de cá, tem que ter vivido no banco, tem que ter o DNA bancário, tem que conhecer muito bem o tabuleiro de xadrez, como é que as peças são movimentadas. Eu vou falar bem rápido, doutora, senão tá dando o horário aí da nossa transmissão. Nós tivemos um caso, alguns anos atrás, que para mim ficou marcante. Uma ação bancária era de quase 500 mil e o banco localizou 7 imóveis do nosso cliente. É verdade. Olha só, 7 imóveis e vários carros. E aí, o que você falou é muito interessante. A negociação, ela não acontece no bojo processual. Ela não acontece no fórum, não. Né, nos corredores do não, judiciário. De jeito nenhum. É assim, a gente sentar, marcar uma conversa com o banco e falar, ok, vocês encontraram os 7 imóveis, mas vocês sabem o que é isso? Porque às vezes, na cabeça do credor, ele tá com uma mina, achou uma mina de dinheiro. 7 imóveis? E aí, na negociação, a gente vai, se esse for o caso, claro, cada caso tem que ser analisado, a gente vai descaracterizando. Olha, ok, você localizou esse imóvel aqui, mas você sabe que ele fica num lugar que não vende? Ele fica num bairro, é um bairro perigoso, é assim? Esse outro imóvel aqui, você viu que o nosso cliente, ele tem apenas 20% dele? E outros 20 pessoas da família também são proprietários e você vai arrumar uma briga com 20 pessoas? Esse outro imóvel aqui, você sabe que é o bem de família que ele mora? Então, assim, outra situação, e esse foi um caso real, esse outro imóvel aqui, ele já vendeu para uma outra pessoa que, por qualquer motivo, não passou para o nome dela. Exatamente. Você vai arrumar briga com outras pessoas. Então, o que eu quero te passar é que essa negociação, isso faz parte, o banco leva isso em consideração, porque ele sabe, às vezes é melhor mas eu vou pagar menos do que o que eu peguei? Sim, às vezes acontece, porque o banco sabe que vale menos, tem um custo. Menos é mais, às vezes. Menos é mais. O processo também tem um custo. É verdade. Bom, eu queria muito agradecer a todo mundo que está aí do outro lado, nos ouvindo, falando desse assunto que para nós é prazeroso, porque é o nosso dia a dia. Nós adoramos tratar desse assunto, ajudar as pessoas, orientar, falar. Eu queria deixar também à disposição, para quem já se inscreveu, recebeu um e-book que eu escrevi a respeito de dívidas bancárias, que é o ABC das dívidas bancárias e o impacto para os devedores. E eu recentemente acabei de escrever também um e-book voltado para dívidas bancárias, a dor do homem do campo. É outra paixão que nós estamos tratando, porque a dívida bancária no setor do agronegócio ela é tratada diferentemente, porque ela tem nuances diferentes protegidas em lei. Eu queria muito agradecer, Dr. Marcelo, pela presença, por estar aqui juntos. Nós trabalhamos juntos, acho que a gente se fala... Uma amizade, né, doutora? Mais do que colegas profissionais, é uma amizade... Somos amigos, de longa data. Eu queria, doutora, para finalizar também, assim, você que está passando por isso, respira fundo. Sim. Mantenha calma. Não assine nada de primeiro. Não vai pelo emocional. Não vai pelo emocional. Você sabe que a própria OAB, essa é uma recomendação da própria OAB, para o advogado não advogar em causa própria, porque existe o componente emocional. Se tem um advogado habilitado fazendo a sua defesa, tem um técnico de futebol, quem está nos assistindo aí, for torcedor do Palmeiras, vai saber do que eu estou dizendo, ele chama Abel, ele fala muito do equilíbrio emocional. Isso não é só no esporte, isso é na vida. Então, respira, tem jeito, tem como solucionar. Existem profissionais habilitados que fazem, que esse é o dia a dia desses profissionais. É isso aí. Bom, eu sou a doutora Maria José, doutor Marcelo Adriel. Nesse último minuto, doutora, eu gostaria de passar para vocês que estão nos assistindo. Tem um aplicativo, ele é gratuito, vocês podem baixar na Play Store e na Apple Store. Ele chama-se Calculadora do Cidadão. É um aplicativo que foi desenvolvido pelo Banco Central, ele é gratuito, vocês podem baixar. E lá vocês conseguem fazer de forma muito, muito rápida contas que vão ajudar vocês no dia a dia. Então, valor presente, taxa de juros, valor futuro, valor de aplicações, porque o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo que fala que se o consumidor for fazer uma liquidação antecipada, o banco é obrigado a fazer a descapitalização desse contrato. Se você for fazer isso numa calculadora normal, não faz. Ou é calculadora científica, ou baixem esse aplicativo aí chamado Calculadora do Cidadão. É isso aí. Bom,
Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Para você que se inscreveu, acompanhou, em breve você vai receber o terceiro e-book, que são dívidas bancárias, está no forno já, está quase saindo. Sobre dívidas, processo, dívidas bancárias e o processo, o que fazer e o que não fazer. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. E fiquem na paz.